Eu tinha abundância na minha vida e eu não sabia. Esta mulher olhou para Eliseu e viu em Eliseu uma esperança de alguma palavra, de alguma ação de Deus na vida dela. E Eliseu disse para ela: o que eu posso fazer por você? E ela compartilhou a sua situação, a sua realidade. E Eliseu deu uma direção para ela. Deixa eu parar um pouquinho nessa palavra. Eliseu deu uma direção para ela. Aonde você tem buscado a direção para a sua vida? Aonde nós temos buscado uma orientação, uma direção para a nossa vida? Quais têm sido os recursos que nós temos usado para buscar sobressair de uma dificuldade, de um problema, de uma situação, de um quadro que nós estamos enfrentando? Quais têm sido os recursos ou a referência espiritual que nós temos buscado para sobressair de problemas, de adversidades na nossa vida, de conflitos que talvez nós estamos passando ou que venhamos passar? Esta mulher olhou para Eliseu e viu em Eliseu um poder de Deus, o mover de Deus sobre a sua vida, a referência espiritual para a sua vida. E ela então abriu o seu coração para este homem de Deus, e ele decidiu então orientá-la e ministrar sobre a vida dela a bênção do Senhor. Vá pedir emprestado vasilhas. Vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas vasilhas. Eliseu começou a dar uma orientação para aquela mulher. Aparentemente aquela mulher talvez não estava entendendo nada. Que negócio é esse? Eu só tenho um pouquinho de azeite. Para que então eu vou necessitar de muitas vasilhas na minha casa? Para que então eu vou buscar esse recurso na vida do meu vizinho, na vida dos meus vizinhos? Mas Eliseu deu a direção para ela: vá buscar emprestado muitas vasilhas. E esta mulher, quando ela então ouviu esta palavra, diz as escrituras que ela saiu, e com certeza ela buscou este recurso, ela buscou estas condições para que assim então entrasse dentro da sua casa com os seus filhos. Ela decidiu acreditar numa palavra que, mesmo talvez não houvesse sentido algum para a sua vida, mas ela decidiu acreditar. Deixa eu parar um pouquinho nesta palavra, porque ela decidiu acreditar em algo que aparentemente não tinha significado algum para a sua situação, para o seu quadro. Mas ela decidiu acreditar nesta palavra: vá buscar muitas vasilhas. Ela decidiu acreditar. Muitas vezes a palavra do Senhor é ministrada ao nosso coração. Em muitas situações nós ouvimos a palavra de Deus e nós entendemos que aquilo realmente é de fato uma verdade de Deus para a nossa vida. Mas em muitas circunstâncias, em muitas pessoas não conseguem viver esta realidade da palavra, não conseguem se colocar na presença de Deus, não conseguem se submeter à palavra de Deus, não conseguem acreditar que de fato Deus irá fazer algo pela sua vida, não conseguem acreditar que de fato Deus transformará o quadro que ele está vivendo.
por achar que não tem valor ou não tem significado algum aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está orientando, aquilo que Deus está semeando no seu coração, e deixam de viver milagres, deixam de viver realizações, deixam de viver bênçãos de Deus, porque não conseguem acreditar na palavra de Deus. A palavra de Eliseu aparentemente não tinha valor algum. Ela poderia sair daquele lugar e falar da seguinte forma: eu não vou buscar vasilha alguma, eu não vou buscar parceria alguma, eu não vou buscar recurso algum, porque eu só tenho um pouco de azeite. De que me valerá tantas vasilhas? Mas a intenção de Deus era transformar o quadro daquela mulher, o quadro desesperador, um quadro que ela não via recursos e nem condições para mudar aquela situação, um quadro que ela estava prestes a perder o seu maior valor, ou o valor maior da sua vida, que eram os seus filhos. Mas ela decidiu acreditar. Ela decidiu confiar na palavra de Deus. Como você tem olhado para a sua vida? Quais tem sido a sua atitude diante daquilo que você tem ouvido da parte de Deus? Quais têm sido os teus passos para que isso se torne uma realidade na sua vida? Para que o milagre alcance a tua casa, para que o milagre alcance a tua família, para que o milagre alcance a vida dos seus filhos, para que o milagre alcance também a vida dos seus familiares, para que o milagre alcance também a vida dos seus vizinhos, para que o milagre alcance as pessoas que estão à nossa volta, para que eles percebam e saibam que há um Deus poderoso trabalhando na sua vida. Quais têm sido as tuas atitudes? Quais têm sido teus passos para que isso então aconteça de fato na sua vida? É interessante nós pararmos e observarmos o quadro desesperador desta mulher, porque em todo momento ela não duvidou da palavra em que o profeta havia declarado ao seu coração: olha, vá buscar recursos, vá buscar vasilhas, peça muitas emprestadas e vá para a tua casa juntamente com teus filhos e coloque deste azeite em cada vasilha. Esta mulher saiu daquele lugar, buscou todos os recursos, ela buscou tudo o que tinha, para que então pudesse acontecer um milagre. Vá pedir emprestado, vasilhas. É interessante nós pararmos e observarmos. Eliseu poderia falar muito bem: olha, desta vasilha que você tem, Deus irá multiplicar muito azeite. Vá para a tua casa com teus filhos. Mas é interessante que Eliseu parou e disse uma palavra especial: busque emprestada aos teus vizinhos. O milagre de Deus na sua vida precisa também alcançar os teus vizinhos. O milagre que você está vivendo precisa alcançar aqueles que estão ao teu lado. O milagre e todos os benefícios de Deus que você está vivendo precisa alcançar estas pessoas que estão à sua volta. A intenção de Deus na vida desta mulher era fazer com que os seus vizinhos, os seus amigos, seus familiares, as pessoas que estavam à sua volta, soubessem que Deus havia suprido a sua necessidade, que Deus havia abastecido a sua despensa, que Deus havia trazido recursos para a sua vida, que Deus estava mudando o quadro que ela estava vivendo, para que ela pudesse então glorificar a Deus e os demais saber que Deus é poderoso para suprir na vida dos seus.
Fantástico isso. Acredito que os seus vizinhos, os seus familiares, aqueles que estavam à sua volta, puderam contemplar o milagre de Deus. Talvez na sua vida você tenha vivido muitos milagres. Talvez na sua vida você tenha superado muitos obstáculos. Talvez na sua vida você tenha sobressaído de várias situações, porque Deus trabalhou ao seu favor, porque Deus em todo tempo foi o teu socorro. Mas o intuito de Deus é que outros saibam o que Ele fez na tua vida, o que Ele pode operar na vida de um homem e de uma mulher, o que Ele pode operar na vida daqueles que temem ao seu nome, daqueles que buscam a sua orientação, aqueles que buscam se submeter à sua palavra, aquilo que Deus pode fazer de extraordinário na vida de um homem e de uma mulher. Isso é maravilhoso, irmãos. E aquela mulher viveu este milagre da multiplicação do azeite na sua casa. Eliseu orientou novamente depois dessa obra multiplicadora. Talvez ela chegou muito alegre diante de Eliseu. Olha, de fato aconteceu um milagre. As vasilhas começaram a se encher e não parou mais de derramar o azeite, até então que a última se encheu. Talvez Eliseu falou: maravilha, que bom, ótimo. Agora faça uma coisa, vá, pague as suas dívidas. E o restante que lhe sobrar, você irá viver com isso. Novamente a orientação do homem de Deus. Deus fez a obra na sua vida. Vá lá, pague a sua dívida e viva com o que Deus supriu na sua vida. Eu não sei como